Cuidado católico para que os apegos das coisas do mundo não atrapalhe na tua salvação. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma passagem que me chamou a atenção e que foi também a leitura do Evangelho na Santa Missa nesse domingo, que falou a respeito de um rico e também de um pobre. O rico que todo dia fazia festas e um pobre que sempre estava ali na porta do rico desejando algum resto de comida para matar a sua fome. E além do mais, vinham os cachorros lamber as suas feridas. E morreu o pobre e foi para junto de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado, foi para os tormentos eternos e ficou pedindo a Abraão. De longe ele viu Abraão, ficou pedindo para Abraão: pede para que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua, porque eu estou em tormento nesse lugar. E Abraão disse que não tinha como, porque não tinha como eles ir para o lugar onde ele estava, e também não tinha como o rico de onde ele estava vir para onde Lázaro e Abraão estavam. Existia então um abismo, e aquele rico ainda continuou implorando a Abraão que ele fizesse com que um morto ressurgisse, para que avisasse os seus parentes, seus irmãos. Ele tinha 5 irmãos, para que os seus irmãos não fossem cair naquele lugar de tormento. E aí Abraão disse que eles escutem os profetas. Para os dias de hoje nós podemos dizer, que as pessoas, elas escutem os pregadores, elas escutem a igreja, porque, meus irmãos, não há desculpa. Deus, ele deixa todos os meios para nós se salvar. Mas infelizmente as coisas do mundo, elas são muito sedutoras. E a batalha, uma das batalhas mais difíceis que nós enfrentamos nessa vida é exatamente vencer as tentações que o mundo oferece. Principalmente essa tentação que a gente sempre vê no nosso dia a dia, que é as preocupações do mundo, as correrias, a busca desenfreada pelos bens materiais. Tudo isso nos rouba da presença de Deus. Nós não temos mais tempo para meditar, para ler a palavra, para rezar. Então essas são as armas poderosas que o inimigo ele está usando para a perdição das almas. Por isso eu digo e repito, católicos ou não católicos, você que está vendo esse vídeo, tenha cuidado com a tua salvação. Vamos ter cuidado com a nossa salvação, porque a nossa salvação, ela é eterna. Paulo, ele sofreu grandes perseguições, prisões, mas uma coisa ele tinha na sua mente: a vida eterna, o grande prêmio que ele ia adquirir depois que ele se libertasse dessa vida. E muitas vezes nós, por pequenas coisas, nós deixamos de travar esse combate espiritual. Muitas vezes nós largamos, nós não batalhamos mais, nós desistimos. A nossa vida é uma batalha. Então, nesse evangelho, que esse evangelho possa nos dar uma sacudida. E foi o próprio Jesus, que falou ali para os fariseus essa parábola, dizendo que a riqueza, os apegos aos bens materiais, eles facilmente nos roubam da presença de Deus. A gente fecha o coração. Olha só, o rico, ele fazia festa todos os dias, ou seja, ele tinha condição financeira, só que ele não via, ele não percebia, o coração dele não enxergava aquele pobre que estava ali morrendo de fome. E isso acontece também nos nossos tempos. Quantas vezes nós não enxergamos a pessoa que está precisando ali de uma ajuda? Às vezes é apenas uma comida para matar a sua fome. A gente preocupado com as correrias, a gente preocupado com os bens materiais, o nosso coração se fecha para a caridade. E aí é uma coisa que a Bíblia ela nos alerta: a caridade
Quando o nosso coração se fecha para a caridade, meus irmãos, também se fecha para Deus. Porque Deus, ele habita num coração caridoso. E também Deus, ele gosta, ele ama as pessoas que faz caridade, que se aproxima daquelas pessoas necessitadas. Tem várias passagens na Bíblia, né, em que essa verdade ela é citada. Jesus fala, quando for fazer uma festa, não convida aquelas pessoas que já têm condição, mas convida aquelas pessoas pobres, necessitadas, para que a tua recompensa, né, ela venha da parte do Senhor. Mas muitas vezes nós esquecemos. Nós queremos convidar as pessoas que já têm condição. A nossa condição humana, ela é assim, né? Ela muitas vezes vê aquelas pessoas de condição, aquelas pessoas que têm uma boa influência na comunidade. Então as pessoas geralmente se aproximam dessas pessoas com mais facilidade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa condição financeira, uma pessoa que tem dinheiro, ela é cheia de amizade, é cheia de pessoas ao redor dela. E muitas vezes, mesmo aquela pessoa tendo dinheiro, outras pessoas se oferecem a contribuir com alguma coisa, com comida, com bebida. Não, eu dou. Não precisa pagar. Né? Então é isso que Jesus vem falar. Que quando a gente for dar alguma coisa, dê aquele que não pode retribuir, dê aquele que é necessitado. Porque fazendo isso você está ajudando aquela pessoa e você está aí abrindo o seu coração para a caridade. Então que nós possamos vigiar quanto a isso, quanto a esse perigo das coisas mundanas, porque a nossa vida ela é tão breve, ela é tão passageira, e a gente esquece disso, né? Abraão disse que na terra, né, aquele rico estava pedindo para que Abraão pudesse enviar uma pessoa que já tinha morrido para falar com seus irmãos. E Abraão disse assim: não, lá ele já tem os profetas que escutem. Então o tempo é isso, o tempo é agora de nós escutarmos, de nós buscarmos o entendimento, de nós lermos a palavra de Deus, de nós colocarmos em prática, de nós largar com os nossos pecados, de nós também largar com o orgulho, com a vaidade, com aquilo que nos afasta de Deus. Eu hoje estava na celebração e eu via quantas pessoas que estavam ali, mas estavam só de corpo, não estavam de coração. Quantas pessoas hoje dizem que é católicas, mas que está vivendo conforme as coisas do mundo. Então pessoas cheias de vaidade, pessoas com corpo pintado, né? Então aquilo que é exterior vem do interior, transborda, né? Se você é uma pessoa de Deus, se você cultiva as coisas de Deus no teu coração, isso também vai transbordar para outras pessoas. Se você cultiva o egoísmo, se você cultiva a vaidade, se você cultiva os prazeres do mundo, isso também vai transbordar. Então nós temos que tomar uma decisão, porque nós estamos num tempo passageiro, onde a vida está passando muito rápida. E nós temos que vigiar, como disse Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O tentador ele está sempre ao nosso redor, buscando a quem devorar. E ele tem usado, né, de várias maneiras para nos afastar da presença de Deus. O objetivo dele é nos afastar, é roubar a nossa fé, porque a nossa fé, ele é esse tesouro que tem um valor infinito, né? A nossa fé é aquele tesouro que no Evangelho diz que um homem, sabendo que num terreno tinha um tesouro, ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno. Então esse terreno é a nossa fé, é esse tesouro que nós não podemos perder de forma alguma. Meus irmãos, quando uma pessoa ela perde a fé, ela fica uma pessoa vazia, uma pessoa sem ânimo, uma pessoa sem coragem, sem vida.
E é exatamente o que está acontecendo nos tempos de hoje. As pessoas elas estão desanimadas, as pessoas elas estão sem vida. Até porque a nossa vida ela depende de Deus. Nós viemos dele, para ele nós temos que retornar. Então nós precisamos buscar o quanto antes, converter o nosso coração. Assim como Paulo, ele também nos diz, né, combater o bom combate, assim como um atleta que, segundo as regras, ele se esforça, né, para ganhar o prêmio, assim também somos nós. A regra, aquilo que o Senhor deixou, a sua palavra, que nos orienta, que nos ensina, é através dessas regras que nós obteremos a coroa da vitória e da eternidade. Então, fica aqui essa minha reflexão sobre essa passagem que foi celebrada hoje na missa a respeito do rico e do pobre Lázaro, que o rico, né, um rico cheio de bens, cheio de dinheiro, fazendo festa todos os dias, mas o seu coração fechado para a caridade. Então nós temos que ter cuidado para que também o nosso coração não se feche para a caridade, para o amor, porque quando o nosso coração se fechar, quando as boas obras da nossa vida elas cessarem, aí a gente vai viver já um tormento, né, aqui na terra, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele não habita em um coração que é um coração avarento, né, um coração orgulhoso, um coração preso aos bens desse mundo. O Espírito Santo, ele habita em um coração caridoso. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês puderem, curte esse vídeo, nos sigam e desde já, Deus abençoe.